A paz do Senhor. Uma criança ou um adolescente pode pregar a palavra de Deus? A Bíblia fala algo sobre isso? Esse assunto divide opiniões. Para alguns, uma criança ou um adolescente pode pregar sim a palavra de Deus. Já outros discordam. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, a Bíblia diz que os pais cristãos devem ensinar seu filho no caminho de Deus. Devem ensinar seu filho no caminho em que deve andar. Eu pergunto para você, pai ou mãe cristã, você está ensinando seu filho no caminho correto? No caminho que Deus quer que ele ande? A verdade é que a Bíblia não diz que uma criança ou um adolescente não pode pregar, e também não diz que uma criança ou um adolescente pode pregar a palavra de Deus. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 12, diz assim, Deus falando para Moisés dizer para o povo: Ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Então aqui perceba que Deus mandou, a vontade de Deus é que todas as pessoas ouvissem a palavra de Deus, que todas as pessoas se ajuntassem no mesmo local, aonde ali teria os homens, as mulheres, os meninos, as crianças, os idosos, os estrangeiros. Hoje em dia sabemos que tem denominações evangélicas que tem uma salinha aonde na hora da pregação as crianças que estão ali são levadas para aquela sala para que elas não venham interromper o culto, principalmente na hora da pregação. E eu digo para vocês, como é chato você estar ali na hora quando o pregador assume o microfone e durante a pregação dele, aí tem um bebezinho chorando, ou uma criança correndo dentro da igreja, ou arrastando cadeira, ou brincando com um carrinho. Isso distrai e atrapalha o culto, a pregação. Eu já vi isso, já presenciei isso algumas vezes. E também tem aquelas pessoas que estão ali dentro, em vez de prestarem atenção no que o pregador está pregando, ficam dando mais atenção para a criança, ficam olhando para a criança, brincando com ela, dando atenção para ela, sorrindo para ela. Não digo que isso é errado, não sou contra. Mas atitudes assim, situações assim, atrapalham o culto. Eu, quando sento para ouvir uma pregação, eu gosto de prestar atenção, de entender o que o pregador está falando. E eu sei que para os pais que têm filhos pequenos não é fácil estar correndo atrás do seu filho dentro da igreja. Ou muitas das vezes ele tem que pegar o filho e sair lá fora para que o filho não atrapalhe o culto. E assim o pai também estará perdendo, porque ele não estará ouvindo a pregação como deveria ouvir. Então, é uma situação que tem assim que temos que ter mais sabedoria para lidar com esses tipos de situações, para que a pregação não seja prejudicada, para que muitos que estão ali não sejam prejudicados com o atrapalho de crianças e até mesmo de pessoas adultas. Na hora do culto, da pregação principalmente, uma começa a falar com a outra, ou é aquele levanta e senta para ir no banheiro, ou tem aquele que puxa o telefone e começa, muitas das vezes até começa a falar no telefone durante a pregação. Então isso não é legal. E quem vai sair perdendo são essas pessoas que estão ali e não estão prestando atenção no que Deus quer falar para elas através do pregador. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15, Paulo disse assim, desde a infância, Timóteo foi um companheiro do apóstolo Paulo, ele conhecia as Sagradas Escrituras. Então foi o que eu falei antes, sobre a criança aprender a palavra de Deus.
Timóteo, ele desde criança, ele já sabia, ele começou a ter conhecimento da palavra de Deus através da sua mãe ou da sua avó. E então assim, quanto mais cedo o homem começar a ouvir a palavra de Deus, saber da verdade, saber em qual caminho andar e qual caminho escolher para a sua vida, é melhor para essa pessoa. Eu queria saber, ter conhecido a verdade já desde pequeno. Eu fui conhecer a verdade depois dos 33 anos de idade. Eu poderia, se eu tivesse morrido antes de conhecer a verdade e ter me convertido, ter me nascido de novo através da verdade, se isso não tivesse acontecido comigo hoje e eu tivesse morrido, hoje eu não estaria num lugar legal, num lugar bom. Com apenas 12 anos, Jesus surpreendeu os doutores da lei com sua sabedoria e conhecimento sobre as coisas de Deus. Lucas capítulo 2, versículo 42 ao 47. Pelo fato de Jesus, com 12 anos de idade, estar falando das coisas de Deus, uma criança ou um adolescente pode pregar? Muitos usam essa passagem dizendo que uma criança ou um adolescente pode pregar a palavra de Deus, sim. O irmão Fabiano Pedroso, a respeito desse assunto, se criança pode pregar ou não, se adolescente pode pregar ou não, eu não vejo como um problema um adolescente pregar a palavra de Deus. Mas uma criança, aí fica meio assim, não vejo ser lícito. Pois ela ainda é muito novinha, e púlpito não é lugar para menino, não é lugar para criança. É para quem tem conhecimento bíblico, é para quem tem temor a Deus, é para quem serve a Deus, é para quem tem intimidade com Deus, é para quem tem maturidade espiritual. Uma criança tem maturidade espiritual e intimidade com Deus? Agora, ler um ou mais versículos bíblicos para a igreja, não vejo problema uma criança ler. Aonde eu estou me reunindo, ali no bairro Líder, no momento, tem uma criança lá, de 7, 8, 9 anos, não lembro agora a idade certa dele, mas em todos os cultos ele tem a oportunidade que todos têm, e em algumas vezes ele canta um hino da harpa cristã, ou em outras vezes ele lê um versículo ou mais versículos da palavra de Deus. Então não vejo nada de errado nisso. Também devemos... antes que eu me esqueça. Você conhece algum caso onde alguém se converteu através da pregação de um adolescente ou de uma criança? Se você sabe de um caso assim, comenta aí para nós, comenta aí no meu vídeo aí embaixo. Eu, irmão Fabiano Pedroso, não sei de um caso, também nunca ouvi sobre alguém que se converteu através da pregação de uma criança ou de um adolescente. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Também devemos ter o cuidado ao proibir uma criança ou um adolescente de ler a Bíblia para alguém. Se eu proibir uma criança ou um adolescente que está com aquele desejo, com aquela chama em seu coração de ler um versículo bíblico, o risco dela desanimar e perder esse desejo é grande. Então não devemos proibir uma criança ou um adolescente que quer ler um versículo, ou um adolescente que quer pregar. Porque dizendo, você é muito novo, ainda não é teu tempo, ainda não é tua hora. Provavelmente a chance dele perder esse desejo com o tempo é grande. O pastor ou o responsável por tal congregação, ele deve vigiar para não colocar um adolescente ou uma criança no púlpito da sua igreja, para que ela ou ele não fale aquilo que a Bíblia não fala. Eu tenho um filho de 14 anos e ficaria feliz se ele lesse apenas um versículo bíblico nos cultos e também ficaria atento no que ele fosse comentar a respeito daquilo que ele leu. Na verdade, o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 8. E não uma criança
ou um adolescente ou um adulto? Será que o Espírito Santo age somente através da pregação de um adulto? Será que as pessoas só vão se converter através da pregação feita por um adulto? E se em um determinado local, região, comunidade ou cidade, os adultos que residem ali não conhecem a palavra de Deus e ali tem um adolescente que conhece a Bíblia, e aí? Ela não poderá pregar para aquelas pessoas só porque ele é um adolescente? Biblicamente falando, você só vê adultos pregando o evangelho. Dentre os 70 homens, Jesus disse que eles andassem de 2 em 2. Lucas capítulo 10, versículo 1. Você não irá encontrar em toda a palavra de Deus uma única passagem onde tem um adulto e uma criança, ou um adulto e um adolescente fazendo o ID. Em Atos capítulo 6, foram escolhidos adultos para ajudarem os apóstolos com a obra de Deus. Paulo disse para Timóteo escolher adultos para instruir, ensinar a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. Na antiga aliança, o sogro de Moisés disse para Moisés escolher crianças para ajudá-lo. Opa, crianças? Não. O sogro de Moisés disse para Moisés escolher adultos para ajudá-lo com a obra de Deus. Êxodo capítulo 18, versículo 21. Agora eu vou comentar sobre um jovem, que foi por causa desse jovem que eu me senti inspirado a fazer este vídeo. Recentemente, um jovem de 15 anos, um pregador mirim, ele ficou muito conhecido no Brasil por suas pregações, entre aspas, falas e comportamentos estranhos à palavra de Deus, e com a famosa frase: of the king, the power, the mender, the bester, the king, the fair, the smile. Essa frase dita por ele não é uma língua estranha. Isso eu digo com toda certeza. A pessoa ou as pessoas que colocaram esse jovem ministrar em sua igreja, para mim, está com falta de sabedoria e conhecimento bíblico. Por causa disso, esse jovem virou motivo de piadas, memes e risos entre os ímpios e até entre os próprios crentes. Esse jovem e os que deram o púlpito de suas igrejas para ele, mancharam o evangelho de Jesus Cristo. Esse é um dos motivos do ateísmo estar crescendo no mundo. Palhaçada na igreja, o escândalo vindo da parte dos cristãos, também é um motivo, um dos motivos que está levando o ateísmo a crescer no mundo todo. Entre outros, o triste foi ver os próprios crentes, os evangélicos, os cristãos, os protestantes, não todos, dando risada e condenando esse jovem pregador mirim. Como cristão que sou, eu, o irmão Fabiano, oro para que Deus faça uns ajustes nele. Conserte nele o que precisa ser consertado para que ele comece a pregar a palavra como ela deve ser pregada, e não apedrejá-lo, ou crucificá-lo, ou condená-lo, como muitos crentes e não crentes fizeram e continuam fazendo. O que eu digo para esse jovem e para todos os pregadores e pregadoras que estão sendo como ele é: arrependa-se e comece a pregar o evangelho puro do Senhor Jesus Cristo, sem falar frases estranhas, sem fazer movimentos estranhos e principalmente sem a pedição de dinheiro. Alguém falou para esse garoto agir assim nas igrejas? Não sei, talvez. Talvez esse jovem foi manipulado. Talvez tudo que o jovem falou e fez nos púlpitos das igrejas, talvez foi amando de alguém, não sei, talvez, não duvido. Mas se tem alguém por trás disso, eu também digo que ele deve se arrepender.
porque senão não será nada bom para ele quando ele morrer. Esse adolescente, ele foi impedido de pregar o evangelho, impedido entre aspas, de pregar o evangelho pelo conselho tutelar devido às ausências em sala de aula. Então esse jovem, ele podia estar ministrando, desde que ministrasse da forma correta o que ele não estava fazendo. Mas quando ele tem horário de escola, como ele é jovem e pela lei do homem, ele não deve faltar às aulas, porque senão assim ele estará dando um mau testemunho para a igreja de Deus e para os descrentes. Então, quem teria que proibir ele de subir no altar eram os pastores ou os responsáveis pela congregação, e não uma instituição humana. Então, o conselho tutelar teve que vir e parar ele. E quem teria que fazer isso eram os pastores, os responsáveis por tal congregação, aonde ele foi convidado para ministrar. O mais triste é que esse jovem tem muitos seguidores nas redes sociais. Seguidores esses que não sabem nada de Bíblia, pois se soubessem, não o estariam seguindo. Em Mateus capítulo 15, versículo 14, Jesus disse: um cego sendo guiado por outro cego, ambos cairão num barranco. E seguidores de falsos profetas no Brasil é o que mais tem. Então, o correto a se fazer diante de uma situação dessa é orar por ele, para que Deus o liberte de seus erros, porque o risco de ele desanimar, abandonar a fé e até mesmo de se suicidar por causa das zombarias, memes, ofensas e até ameaças vindos contra ele é grande. Então, olha só, é um perigo que ele pode, se ele tem a cabeça fraca, ele pode chegar a um ponto de desanimar, desistir da fé, de pegar ódio dos crentes, dos cristãos, e ele pode acabar virando um homossexual, ou ele pode acabar tirando a sua própria vida. E eu não quero isso para a vida dele, e Deus também não quer. Então, em vez de você ficar zombando dele, de você ficar debochando dele, de você estar com raiva dele, ore por ele. Ore por ele para que Deus ajude ele, transforme ele. Faça dele o homem que Deus quer que ele faça, que ele seja. Amém? Uma jovem também, que ficou famosa e com muitos seguidores também nas redes sociais, é uma mulher de 19 anos com suas pregações coach. O que é a pregação coach? Pregação coach é o quê? É uma distorção da palavra de Deus, é uma pregação motivacional, é uma pregação que tem pouco ou nada de Bíblia. Praticamente é uma pessoa que ela é uma animadora de plateia. E essa jovem, em uma de suas ministrações, entre aspas, ela usou um celular iPhone e também em outra ministração, um copo Stanley, entre outros objetos, para trazer lições através de analogias. O que é uma analogia? Analogia é uma comparação entre uma e outra coisa. A metáfora também praticamente é a mesma coisa que analogia. Mas Jesus Cristo mandou os seus seguidores pregarem o evangelho usando analogias? Eu, irmão Fabiano, não uso de analogias ou metáforas em minhas ministrações. Glória a Deus. Então, assim como aquele jovem de 15 anos que eu acabei de falar, eu falo a mesma coisa a respeito dessa jovem. Oremos por essa jovem também, para que Deus também faça nela o que precisa ser feito, para que ela também pare de uma certa forma, estar escandalizando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Charles Spurgeon, um dos grandes homens do passado, um dos grandes pregadores do passado, do século XIX, olha o que ele escreveu. Chegará um tempo em que lobos estarão entretendo bodes. Parece com os dias de hoje?
Hoje é o que mais tem. Hoje o que mais você vê é nos púlpitos de igrejas, lobos entretendo bodes. Lembrando que tem muitos pregadores adultos que precisam conhecer mais a Bíblia antes de abrir a boca para pregá-la. Pregadores e pastores adultos assim, o Brasil tem de sobra. Então, irmão Fabiano, Deus não usa uma criança para pregar? Claro que Deus usa. Um amigo e irmão em Cristo meu ex-colega de curso de teologia, ele falou que uma vez, durante a madrugada, o seu filhinho acordou e ele ouviu o seu filho pequeno dizer assim: papai, Jesus está voltando. Oh glória, Maranata, ora vem Senhor Jesus Cristo. Meu filho, quando era pequeno, disse que Jesus morava em seu coração. Oh glória. E em um outro dia, meu filho disse assim: eu estava ali na área aqui de casa, meu filho veio até a porta, olhou para o céu e apontou para o céu e disse assim: Jesus vai vir do céu? Oh, glória a Deus. Aí eu falei para ele: vai, filho, Jesus vai vir lá do céu. Como disse em Mateus capítulo 24, versículo 30. Jesus Cristo virá sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Oh, glória! Maranata, ora vem, Senhor Jesus Cristo. Estou sentindo a presença de Deus aqui enquanto estou fazendo esse vídeo. Oh, aleluia! No meu canal no YouTube tem um vídeo com uma criança de 9 anos e um vídeo com uma adolescente de 14 anos. Eu os convidei para participar com uma palavrinha, porque eu vi que eles não iriam falar besteira, e não vejo erro nenhum em tê-los convidado a participar com uma palavrinha no meu canal. Aliás, quero aproveitar e pedir para você que não é inscrito no meu canal, Fabiano Pedroso, se inscreva, compartilhe os meus vídeos com alguém, dê o like, comenta. Amém? Agindo assim, por eu ter dado esta oportunidade para esses dois jovens participar no meu canal, eu, irmão Fabiano Pedroso, estarei incentivando eles a quererem ser profetas e profetisas, assim como eu quero, assim como eu quis, assim como eu pedi para Deus quando me converti há quase 14 anos atrás. Oh, glória a Deus! A serem homens, estarei incentivando eles a serem homens e mulheres de Deus, a serem pescadores de almas para o reino de Deus. Há alguns anos atrás, eu participei de um culto onde uma criança de 8 ou 10 anos pregou a palavra. Não lembro a idade correta dela agora, se ela tinha 8 ou 10 anos. Mas só sei que durante a sua pregação, ela não falou besteira, ela não fez movimentos estranhos, ela não falou coisas estranhas. Assim como eu já vi pregadores adultos falarem muitas besteiras durante suas pregações. Então não é só uma criança que corre o risco de falar besteira durante a sua pregação. Adulto que fala besteira enquanto está pregando é o que mais tem. E eu já presenciei alguns aqui na minha cidade. Então, fica claro que pelo fato da pessoa ser criança ou adolescente, nem sempre ela vai falar besteiras nos púlpitos ou fazer macaquices, pois como eu disse, pregador adulto que fala besteira e faz macaquices, ou que conta piadas nas igrejas, no Brasil é o que mais tem, infelizmente. Isso não é nada bom para o verdadeiro evangelho puro de nosso Senhor Jesus Cristo. A respeito do assunto de línguas estranhas, em uma entrevista, um pastor famoso brasileiro disse que uma vez quando ele estava na África em missão, uma criança de 3 ou 4 anos abriu a boca e começou a falar em línguas fluentemente sem nunca ter sido ensinado a falá-la. E aí? Será que Deus usa só os adultos para falar aquilo que Ele quer falar? Muitos homens famosos e anônimos se tornaram grandes pregadores desde a sua meninice ou juventude. Lembrando também que o pai cristão ou a mãe cristã
não deve pressionar seu filho para que ele comece a pregar. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não por violência, não por força e nem por violência. O que o pai ou a mãe deve fazer, e é o que eu faço como pai cristão, que sou, é pedir para Deus colocar no coração do seu filho o desejo de ser um missionário, um proclamador da sua palavra, uma voz que clama no deserto, um homem que pregue a palavra no poder e no espírito de Elias. Jesus Cristo começou seu ministério com 30 anos. Eu, o irmão Fabiano Pedroso, comecei a pregar a palavra de Deus depois dos 30 anos, mas porque eu me converti aos 33 anos. E também a Bíblia não diz com qual idade a pessoa deve começar a pregar a palavra de Deus. Ela apenas manda pregar. Para todo aquele novo convertido, a ordem de Jesus é: ide, pregai o evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos em todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mateus capítulo 28, versículo 19, Marcos capítulo 16, versículo 15, e Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda Samaria e Judeia, e até os confins da terra. Glória a Deus. Um jovem, criança ou adolescente, ele pode ser consagrado a diácono, presbítero ou pastor? Nesse caso, não é correto, pois ele tem que alcançar uma certa maturidade espiritual para isso e conhecimento bíblico. Eu, irmão Fabiano Pedroso, eu ungiria meu filho a diácono a partir dos 17 anos de idade, desde que ele se enquadrasse nos requisitos ditos pelos 12 discípulos e por Paulo para tal função. Você pode conferir na sua Bíblia e ler em Atos capítulo 6, versículo 2 ao 3, 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 2 ao 10, e Tito, do capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 9. Infelizmente, homens consagrados a diáconos, presbíteros e pastor de qualquer jeito, sem maturidade espiritual, sem conhecimento bíblico, sem a capacidade de liderar, de pastorear uma congregação, hoje em dia é o que mais tem, infelizmente. No Antigo Testamento, na Antiga Aliança, o homem escolhido para um cargo ou serviço na tenda da congregação, ele deveria ser dos 30 anos para cima. Números capítulo 4, versículo 23. E também não podemos consagrar um jovem usando como base bíblica as passagens onde diz que Joás, com 7 anos de idade, e Josias, com 8 anos de idade, foram ungidos a rei. Você pode verificar na sua Bíblia, no livro de 2 Reis, capítulo 11, versículo 21, e capítulo 22, versículo 1, e em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo 1. Um adulto, Josué, ele foi escolhido para substituir Moisés na liderança do povo. Números, capítulo 27, versículo 16. Então, temos base bíblica para não ungirmos um adolescente e muito menos uma criança a diácono, presbítero ou pastor. E para finalizar, o irmão Fabiano, eu deixo 2 recados para 2 tipos de pessoas. Um recado é para os responsáveis por uma congregação, seja num templo ou numa casa. E o outro recado é para os pregadores e pregadoras da palavra de Deus. Para os responsáveis por uma congregação, templo ou casa, o meu recado é: vigia com quem você coloca para pregar e também veja muito bem quem você vai escolher para ungir a diácono, presbítero ou pastor. Amém? O outro recado que eu tenho, que é para os pregadores e pregadoras da palavra de Deus, é: se você é um animador
ou animadora de plateia. Suas pregações não são cristocêntricas. Você está sendo um piadista e não um pregador. Suas pregações são motivacionais. Sua pregação é coach. Você fala pouco de Bíblia ou nada de Bíblia. Você não usa a Bíblia em suas pregações. Você usa de analogias e objetos em suas ministrações. Você fala coisas estranhas que não tem nada a ver com as línguas estranhas. O que sai da sua boca não é Bíblia. Você faz movimentos estranhos. Você está agindo como um cão guloso. Você não está conduzindo as pessoas para Cristo. Então, olha o que o apóstolo Pedro fala de vocês e para vocês. Assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa de vocês será infamado o caminho da verdade. É o que está acontecendo ultimamente da parte de muitos pregadores e pregadoras. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para vocês, pregadoras e pregadores da palavra de Deus, que não estão pregando a palavra de Deus como deve ser pregada, para vocês o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Então perceba que o apóstolo Pedro está exortando a todos os pregadores e pregadoras da palavra de Deus, inclusive eu também, para que nós tomemos cuidado com aquilo que nós estamos pregando nos púlpitos das igrejas. Devemos ter cuidado com muitas coisas, principalmente com coisas que não vêm de Deus, porque senão não será nada bom para nós. Se você, pregador, está sendo assim, como eu mencionei no meu vídeo, sobre aquele jovem de 15 anos e aquela jovem de 19 anos, você prega, você ministra, que nem eles, vigia. Pare com isso antes que seja tarde demais para você. E você, pregador ou pregadora, que está pregando a palavra de Deus do jeito como ela deve ser pregada, continua assim. Amém? Porque é isso que faz alegrar o coração de Deus. Então, qual é a sua opinião sobre esse assunto? Uma criança ou um adolescente pode pregar a palavra? Não pode? Depende. Comenta aqui embaixo. Comenta aí qual a sua opinião. Amém?